Graça e paz a todos, meus irmãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 em diante, fala a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Aqui o apóstolo Paulo está falando com os cristãos, os que têm o Espírito Santo. Não está falando para aquelas pessoas do mundo que buscam conhecer a Deus através de ensinamentos humanos, através de obras, nada disso. Não é por muitos saberem, por ter diplomas de teologia, é que eles são realmente conhecedores da palavra. Então, aí ele continua assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória, para os seus eleitos. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Quando fala poderosos, meus amados, são pessoas eruditas, pessoas eloquentes, pessoas boas em pregação, eram os sacerdotes, eram aquelas pessoas que conheciam a Torá, pessoas os gregos também, que falavam sobre muitas da filosofia, nada disso. Então, continuando, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se os tivessem entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Aí já está mais específico, falando se eles tivessem entendido, como Caifás, como muitas pessoas naquela época, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Aqui está falando do Espírito do homem, não é o Espírito de Deus. É o Espírito do homem, que muitos entendem como alma. E muitos fazem distinção entre alma e espírito. Mas no meu entendimento, alma e espírito é a mesma coisa. Mas vamos lá. Não estamos aqui falando sobre isso. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Ele está falando o quê? Os cristãos, os que têm o Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Então, por isso que a gente faz a vontade de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, que nós recebemos o Espírito de Deus, que procede de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É a graça, é o entendimento. É aquela pessoa que é humilde, aprendeu o Evangelho. É aquela pessoa que fala erroneamente o português, mas entendeu o Evangelho e prega o Evangelho. Não foi por sabedoria humana, mas sim procedente de Deus, porque o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo que nos dá sabedoria. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso que nós
andamos de acordo com o que o Senhor quer que nós andemos. Amados, essa parte aqui, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que pode dizer? Está dizendo aqui? No casamento, a gente vê muitos homens, teólogos, pastores, se divorciando. E eles afirmam que Deus odeia o divórcio. Mas já repararam que sempre tem uma exceção? Quando acontece alguma coisa com eles, existe uma exceção. Não, mas em caso disso, tudo bem. Não, porque eu estava depressivo, foi melhor para mim, aí eles acabam casando com outro. Então, meus amados, essas pessoas não conseguem discernir as coisas espiritualmente. Nós, vamos falar de nós agora, que estamos aqui, no deserto. Vocês aí que estão clamando pelo cônjuge de vocês. Quem nunca quis dar uma banana pro cônjuge da gente? Porque todos nós, eu, vocês, temos condições de arranjar uma outra pessoa. Fisicamente melhor ou não, financeiramente melhor ou não, mas nós temos condições sim. Mas só que algo na gente, eu estou falando para aqueles que são eleitos de Deus, tá? Eu não estou falando para aqueles que são joios, não. Que está misturado junto com o trigo, que parece crente, mas não são. Então, algo na gente incomoda. Faz com que nós andemos buscando o Senhor. Porque hoje a gente entende que quem precisa de salvação são eles que foram. Aqueles que estão para o mundo vivendo bem, melhor do que estavam com a gente. Que estão, às vezes, estão com outra pessoa. Então, meus amados, essas pessoas precisam de salvação. E muitas delas também, às vezes, estão indo a igrejas. Estão indo a igrejas e o pastor está passando a mãozinha na cabeça dela, dizendo que Deus está abençoando esse adultério deles. Porque tanto eles quanto esse pastor que prega mentiras, eles não conseguem discernir espiritualmente, porque eles não têm o Espírito de Deus. Amados, o Evangelho, quando a gente vai estudando ele, é óbvio que eu, nesses anos todos, me alimentei de muitos outros pregadores. Mas graças a Deus, eu tenho discernido o que presta e o que não presta. E eu corto o que não presta na minha vida. Canais que eu me inscrevia, que eu aprendi muita coisa, depois eu vi que no meio tinha heresia, desinscrevi desse canal. Me desinscrevi desse canal. E hoje, eu encontro paz na sã doutrina. Por mais que muitas das vezes a gente se sente humilhado. João Batista, meus amados, o homem sofreu. Os apóstolos sofreram. Os profetas sofreram. Porque pregavam a verdade. Por que pregavam a verdade? Hoje em dia, o evangelho é uma vergonha. É uma vergonha. Um monte de gente colocando Bíblia debaixo do braço, fazendo 5 anos de teologia para ser honrado, para ser adorado nos púlpitos porque ele tem um diploma de teologia. E muita gente segue esses homens. Porque falam bonito, porque usam o belo de um terno. Amados, vocês têm que estudar a Bíblia. Vocês têm que ter vida com Cristo. Pedir ao Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me. Eu não estou aqui dizendo que vocês não devam ir a igrejas não, meus amados. Eu, particularmente, não estou dando um péssimo testemunho para vocês. Eu falo daquilo que eu creio. Eu ainda não frequentei nenhuma igreja, porque a gente só vai nas igrejas e encontra meias verdades. São pastores dizendo, se você não der dízimo, você é ladrão, e ladrão não herdará o reino de Deus. Tem pastores que dizem, não, você não vai deixar de herdar o reino de Deus se você não der dízimo. Mas Deus vai fazer, se você não der dízimo, que você não prospere aqui na terra. É uma mentira atrás da outra. Aí vocês escutam os irmãos falar assim, se você for querer uma igreja que pregue 100% a verdade, você não vai a igreja nenhuma. Amém, por isso que eu não vou a igreja nenhuma. Mas eu não estou dizendo para vocês que vocês não devem ir à igreja. Vão lá, coloquem todos à prova. Mas o importante não é o exterior, não é a igreja que vocês frequentam, seja católica, protestante. O importante é o que está dentro do coração de vocês. É a fidelidade com Cristo. Tá bom, meus amados? Vocês sendo fiéis
ao cônjuge de vocês, vocês sendo fiéis nessa luta, sabendo que ele pode estar sorrindo, ele pode estar prosperando, ele pode estar se deitando com outra pessoa, mas vocês se compreendem que é ele que precisa de ajuda e não vocês. São eles que são dignos de pena, de dó, e não vocês, porque vocês têm o Espírito de Deus. É duro? Sim, é duro. A gente não pode negar isso. Mas o próprio Jesus falou, cada um carregue sua cruz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Porque o Senhor Jesus salva e há de salvar o cônjuge de vocês. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.